Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de trigonometria. Nas aulas anteriores trabalhamos com a semicircunferência, só essa parte de cima, e agora vamos trabalhar com ela completa. Por uma questão de tempo, eu já adiantei algumas coisas aqui. Você pode perceber que, além de completar a circunferência, eu coloquei uma reta aqui que eu chamo de tangente, né? A reta das tangentes. Eu tinha dos senos, dos cossenos e agora das tangentes, porque você em algum momento ia se perguntar: e as tangentes? Não vai representar? Então, já está aqui. Só para a gente ganhar tempo, porque os vídeos, eu já tentei gravar esse vídeo, ficou muito longo, então agora já deixei o desenho pronto e vamos lá. O que eu fiz aqui? A princípio nós tínhamos a semicircunferência, só a parte de cima. Agora eu desenhei todas. E assim como aqui em cima eu tinha um simétrico ao 30 graus, que é o 150, nos outros dois quadrantes eu também terei ângulos simétricos ao 30 e consequentemente ao 150. E como que eu fiz isso? Primeiro, eu acabei de falar um novo termo para você, quadrante. O que é o quadrante? A circunferência trigonométrica é dividida em quatro partes iguais. E ela é lida no sentido anti-horário. Então aqui nós temos o primeiro quadrante, 0 grau, que vai subindo até o 90, primeiro quadrante. 90 para o 180, tudo aqui, segundo quadrante. Do 180 para o 270, terceiro quadrante, e por fim, do 270 para o 360, que é uma volta completa na circunferência, nós temos o quarto quadrante, tudo bem? Então são quatro quadrantes. Partindo da ideia do 30 graus, nós teremos um ângulo simétrico a ele em cada quadrante, que é o 150, o 210 e o 330. Como que eu obtive esses valores? Peguei a reta aqui do 30 graus, essa reta que determina esses 30 graus com o eixo dos cossenos, e prolonguei. Fazendo isso, eu bati aqui nesse ponto. O mesmo eu fiz com essa aqui dos 150 graus. Prolonguei e bati nesse ponto. Quando eu fui medir com o transferidor, eu vi que aqui dava 30 graus, daqui para cá, e daqui dá 30 graus daqui para cá. 180 mais 30, 210. 360 menos 30, porque eu estou voltando, 330. 360 menos 30, 330. E aí eu cheguei nesses valores, 210 aqui, 330 graus aqui. E aí você percebe o quê? Que na verdade, aqui eu abri 30 graus, aqui eu abri 30 graus, aqui também 30 e aqui também 30. Os quatro ângulos são realmente simétricos. Se eles são simétricos, o que é que vai acontecer com eles? Lá nas aulas anteriores, nós trabalhamos com a semicircunferência e eu te falei que os ângulos simétricos tinham o mesmo valor para seno e os cossenos eram opostos. Por exemplo, seno de 30 graus e de 150 vale meio. Pronto. Agora os cossenos, o de 30 vale raiz de 3 sobre 2 e o de 150 vale menos raiz de 3 sobre 2. Certo? São opostos, um é positivo, outro é negativo. Só que isso que eu te falei foi para os quadrantes de cima, primeiro e segundo, porque eu estava trabalhando com a semicircunferência. E essa definição não vai funcionar para a circunferência inteira, até porque quando nós falamos de ângulos suplementares, nós estamos falando do primeiro e segundo quadrantes, porque a soma deles tem que dar 180, e o segundo quadrante morre aqui no 180. Não dá para falar de suplemento nos de baixo, certo? Muito menos de complemento, né, que era os ângulos somados, que dá 90, que nós já abordamos com riqueza, com muito detalhe. Então eu preciso de uma ideia que funcione em toda a circunferência trigonométrica. Que não funcione só aqui no primeiro e segundo, mas que funcione no primeiro, segundo, terceiro e quarto. Que eu possa relacionar tudo isso daqui e ter uma segurança e conseguir afirmar algumas coisas e desenvolver o estudo. E o que vai acontecer então? Então nós temos que pensar o seguinte. Primeiro, deixa eu só te falar aqui. Aqui nós temos o eixo dos senos, dos cossenos, eixo das tangentes. Esse eixo aqui, das tangentes, é uma reta que tangencia. Tangencia, ela toca a circunferência num certo ponto. Tá? E esse ponto é chamado ponto de tangência. Recapitulando, o seno de um ângulo nós medimos aqui. É da origem para cima, e agora na circunferência trigonométrica também da origem para baixo, mas sempre no eixo vertical. O eixo dos cossenos, os cossenos dos ângulos, aliás, nós medimos da origem para a direita, ou, dependendo do caso, da origem para a esquerda. Legal? Até por isso que nós vimos que
o cosseno de 30 é positivo e de 150 é negativo. Esse aqui é negativo porque está da origem para a esquerda, semi-eixo x negativo. Legal, bacana. E a tangente? Como que nós medimos a tangente? A tangente é muito simples. Você pega essa reta que determina esse ângulo, no caso aqui, ó, 30 graus, é determinado por essa reta com o eixo dos cossenos. Legal. Tá? Eu pego essa reta aqui e prolongo até que ela cruze com a reta das tangentes. Aí eu vou encontrar um pontinho. Qual que vai ser o valor da tangente de 30 graus? É esse comprimento aqui, ó, que vai do ponto de tangência, agora não é mais da origem, tá? A partir da origem para o seno, para cima e para baixo, do cosseno para a direita ou para a esquerda. No caso da tangente, é a partir do ponto de tangência. Do ponto de tangência até esse pontinho onde a reta prolongada do ângulo de 30, que é o que eu estou usando como exemplo, né, até esse pontinho aqui. Essa medida é a tangente de 30 graus. E aí, para a tangente de 210 graus, é a mesma medida. Porque eu pego, é como se isso aqui fosse uma reta só. Eu pego daqui e jogo para lá. Da mesma forma, 150 graus e 330 graus, ó, eu pego essa reta aqui, imagino que é uma coisa só, e prolongo até que cruze o eixo das tangentes. Aí eu pego do ponto de tangência até esse pontinho que eu encontrei, e aqui eu tenho a medida da tangente. Perceba que eu coloquei o compasso aqui, ó, vou até deixar a mão aberta. Coloquei o compasso aqui, encontrei essa medida, trouxe ele para cá, ó, é a mesma medida. Por quê? Estamos trabalhando com 4 ângulos simétricos. Aí você vai falar assim, não, mas espera aí, daqui para cima eu estou subindo em relação, eu estou partindo do ponto de tangência para medir. Mas se eu for analisar, ó, eu estou da origem para cima, então é positivo. E aqui eu estou da origem para baixo, então é negativo. Correto, você está certo. Só que nós vamos fazer uma análise a princípio, que é o seguinte, vamos considerar esse modelo é geométrico. Na geometria, as medidas são positivas ou nulas, né? Quando você tem um segmento nulo, um ponto em cima de outro. Mas não é esse o caso. Então, se nós temos comprimentos, nós temos medidas positivas. Vamos considerar tudo positivo. Pensando que só existe o positivo, nós podemos dizer então que os 4 ângulos simétricos, quando nós pegamos 4 ângulos simétricos, que no nosso exemplo são 30, 150, 210, 330, os senos têm o mesmo valor para os 4. Essa medida aqui é o seno desses dois, essa medida aqui é o seno desses dois, e essa medida aqui é exatamente essa daqui. Então os 4 têm o mesmo valor para seno, os 4. Essa medida aqui, ó, daqui para cá, é o cosseno de 30. Essa medida aqui é o cosseno de 150. Só que essa medida aqui também é o cosseno de 210. E essa aqui que eu falei que é de 30, também é o cosseno de 330, porque ó, ele está projetando lá em cima. Essa medida é o cosseno do de cima e do de baixo. Essa medida é o cosseno do de cima e do de baixo. E essa medida é igual a essa, ou seja, os 4 têm o mesmo valor para o cosseno. E como eu acabei de falar, essa medida aqui ó, é a tangente do 30 e do 210. E essa daqui é a tangente do 150 e do 330. Ou seja, se nós considerarmos só valores positivos, nós teremos que os senos dos 4 são iguais. Nós teremos um único valor para os senos dos 4, para os senos dos 4 ângulos. Aí nós teremos um outro valor que também vai se repetir nos cossenos dos 4 ângulos. E teremos um outro valor que também vai se repetir nas tangentes dos 4 ângulos. Só para o nosso exemplo, o seno de todos esses 4 aqui sempre vai ser meio. O cosseno sempre vai ser raiz de 3 sobre 2 e a tangente sempre vai ser raiz de 3 sobre 3. Considerando só os comprimentos, só os valores positivos. Tá, mas e quando eu for responder, fazer alguma coisa? Aí eu tenho que ter os valores exatos, considerar os sinais. O que é positivo, o que é negativo, eu tenho que diferenciar. E como é que eu vou fazer isso? Para a gente entender, eu vou fazer aqui, ó, 3 circunferências bem mal feitas. Mas é só para a gente ter uma ideia. É aquilo que eu falo, né? Esboce. Isso aqui você pode fazer, inclusive no seu caderno, para lembrar. Se tiver com dúvida, você faz assim, ó. Não precisava nem usar a régua também, né? Podia fazer... Enfim, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Perceba que no primeiro quadrante,
O eixo x, eu vou chamar de x e y novamente. O eixo x, ó, é positivo e o y também é positivo. Ou seja, aqui eu vou ter medidas para a direita e para cima. Eu terei cossenos positivos e senos positivos. Legal? Então, eu posso colocar aqui... Não, eu vou melhorar. Volta um pouquinho comigo. Eu vou melhorar essa análise aqui. Ó. Vamos pensar nos senos. Primeiro quadrante e segundo quadrante, eu sempre vou projetar o seno na parte de cima do eixo y. Ó, sempre na parte de cima. Eu estou vindo do zero subindo. Então, eu terei que os senos no primeiro e segundo quadrantes serão positivos. Então, eu vou marcar aqui, ó. Esse daqui é o modelo dos senos. E aqui os senos serão positivos nos quadrantes de cima. Em contrapartida, nos quadrantes de baixo, que são terceiro e quarto quadrantes, os senos serão projetados no y abaixo da origem. Então, serão negativos. Lembrando que aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Agora aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes para os cossenos. Como que vai ficar isso? Olha só, no primeiro quadrante, os ângulos que estão aqui, ó, eles estão projetando no eixo dos cossenos, que é o eixo x, positivo à direita da origem. Então, no primeiro quadrante, os cossenos serão positivos, e eu já vou marcar aqui, ó. Só que perceba que no quarto quadrante, os cossenos também estão sendo projetados no eixo x à direita da origem. Então, os cossenos dos ângulos do quarto quadrante também serão positivos. O quarto quadrante está aqui, ó. E aí, em contrapartida, os cossenos dos ângulos do segundo e do terceiro quadrantes estão projetando no eixo x à esquerda da origem, no eixo x negativo. Então, os cossenos serão negativos. E aí você completa. Agora, para as tangentes. Você percebe que os ângulos do primeiro quadrante vão bater na tangente acima da origem. Ó, o ponto de tangência está na mesma linha horizontal aqui da origem, né? Então, a tangente dos ângulos do primeiro quadrante vão bater da origem para cima. Vão ser positivos. Então, já vou marcar aqui. E aí você vai notar que os ângulos do terceiro quadrante também terão tangentes positivas, porque eles vão seguir a onda dos seus simétricos do primeiro quadrante. Né? Ó, o 210 vai na carona do 30, por exemplo. Legal? Então, esses ângulos do terceiro quadrante também terão tangente, ó, lá para cima. Também serão positivos. E aí, em contrapartida, você percebe que os ângulos do segundo quadrante jogam para baixo, seguindo a carona dos ângulos do quarto quadrante, que também jogam para baixo da origem, tangentes negativas. Aqui eu não coloquei, né? Tangentes. Uma letra sempre maravilhosa. O que eu quero dizer aqui, ó? Em módulo, os quatro senos serão meio. Em módulo, os quatro cossenos serão raiz de 3 sobre 2. Em módulo, as quatro tangentes serão raiz de 3 sobre 3. Só que essa não é a resposta certa. Como que você vai colocar os sinais corretamente onde devem ser colocados? Você pode seguir esse modelo. Os senos são positivos nos quadrantes de cima e negativos nos de baixo. Os cossenos são positivos nos quadrantes da direita e negativos nos da esquerda. As tangentes são positivas nos quadrantes ímpares, 1 e 3, e negativas nos quadrantes pares, 2 e 4. Certo, gente? Desta forma você consegue determinar os senos, cossenos e tangentes dos quatro ângulos simétricos que você estiver estudando, e você consegue, no fim das contas, colocar os sinais. Então, primeira coisa, ache os valores em módulo dos quatro. Você achou o seno de 1, ele vai ser o seno dos quatro, é copia e cola. Você achou o cosseno de 1 e você sempre olha para o primeiro quadrante, porque nós estudamos bastante, é mais fácil de você achar. Achou o cosseno de 1, copia e cola nos outros 3. Achou a tangente de 1, copia e cola nos outros 3. Depois disso, segue esse modelo e vai distribuindo os sinais. Senos, positivo, positivo em cima, negativos nos quadrantes de baixo. Cosseno, positivos nos quadrantes da direita, negativos nos quadrantes da esquerda. Tangentes, positivas
nos quadrantes ímpares, 1 e 3, negativas nos quadrantes pares, 2 e 4. Legal? Agora, uma coisinha que eu vou comentar aqui com vocês e eu vou recorrer a outra aula. Aliás, eu vou recorrer a princípio a uma aula que ficou bem lá para trás. Lembra que nós demonstramos, aliás, que a tangente é a divisão do seno pelo cosseno? Divisão do seno pelo cosseno. Se eu pegar essa medida aqui, que é o seno de 30 graus, e tentar dividir por essa medida aqui, que é o cosseno de 30 graus, geometricamente falando, é difícil que você acredite que essa divisão desse pedacinho por esse pedaço um pouquinho maior vai dar isso daqui. Geometricamente falando, é estranho, mas é o que acontece, tá? Essa medida aqui é a divisão dessa por essa. Agora, uma outra coisa que eu quero deixar bem claro, que eu quero comentar, na verdade, que é importante, a gente tem que falar. Se a tangente é a divisão de seno por cosseno, qual que é a tangente de... Essa aqui vai ser fácil. De 0 grau e de 180 graus. Ora, o seno de 0 grau é 0. E o cosseno é 1. Se eu for dividir o seno pelo cosseno, 0 sobre 1, 0. E a tangente é 0. Aqui, ó. Bateu aqui no 0 mesmo, ó. Não tem nenhum comprimento aqui para medir com uma régua ou com um compasso, como eu costumo fazer nas aulas. E a mesma coisa vem para o 180, porque ele é simétrico ao 0 e ele vem na carona. Igual o 150 na carona do 330 e o 210 na carona do 30. Então a tangente é 0. Legal, bacana. Agora, e a tangente de 90 e 270 graus? Como é que eu faço essa divisão? Eu sei que o seno de 90 é 1, só que o cosseno é 0. Dividir 1 por 0. Eu sei que o seno de 270 é menos 1. E o cosseno é 0. Eu vou dividir menos 1 por 0? Você sabe muito bem que não se define divisão por 0. Então eu não consigo encontrar uma tangente para 90 graus e para 270 graus. Então nós dizemos que não se define tangente para 90 graus nem para 270 graus. Eles são simétricos aqui, ó. E aí um vai na carona do outro. Se o 90 não tem tangente, o 270 acaba também não tendo. E geometricamente você percebe isso por quê? Como que eu determino a tangente de um ângulo no ciclo trigonométrico? Eu pego essa reta que determina o ângulo, prolongo até cruzar o eixo das tangentes, e aí eu pego essa medida que vai do ponto de tangência até o pontinho que eu encontrei prolongando a reta aqui do ângulo que eu estou estudando. Legal. Só que a reta que determina o ângulo de 90 graus é essa daqui. Se eu prolongar, ela não vai cruzar com essa daqui. E essa explicação aqui é elementar da geometria plana. Por quê que elas não vão se cruzar? E se elas não se cruzarem, eu não terei tangente. Mas elas não vão se cruzar. Por quê? Porque são paralelas. São retas paralelas. Retas paralelas não têm pontos em comum, né? Paralelas distintas. Paralelas coincidentes têm todos os pontos em comum, mas não é esse o caso. Elas são distintas. Então elas nunca vão se cruzar. Logo, eu nunca vou ter uma coisinha desse tipo para medir. Logo, consequentemente, portanto, eu não terei tangente para 90 graus e o 270 graus indo na carona do 90 também não terá tangente. E aí, recorrendo àquela tabelinha que nós montamos na aula anterior, olha aqui, ó, 90 graus. A tangente é seno dividido por cosseno. 1 dividido por 0 realmente não vai rolar. Certo, galera? Então, vamos voltar para cá, para que eu possa me despedir em grande estilo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui nós falamos um pouco mais a respeito dos senos, cossenos, falamos dos ângulos simétricos, pegamos exemplos bem bacanas, incluímos a tangente aqui no nosso estudo e demos um passo bem legal aqui a respeito desse modelinho, que é para você saber como encontrar essas vezes trigonométricas. Você pega um ângulo, acha o seno, copia e cola, acha o cosseno, copia e cola, acha a tangente, copia e cola, e no final coloca os sinais de acordo com esses modelinhos que nós fizemos para os senos, para os cossenos e para as tangentes. Fazendo alguns exercícios desse tipo, rapidinho você guarda isso aqui na cachola.
Dá um like, se inscreve, compartilha, fala bem daí, fala bem da gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Pegue as aulas anteriores e não perca também as próximas aulas. É isso aí, um abraço e até a próxima oportunidade.